Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um assunto muito legal, muito importante para toda a humanidade e que todos já hoje já pensamos em extraterrenos, já pensamos nessa possibilidade de existir outros mundos e de existir, né, vida fora do nosso planeta, né, da Terra, fora desse mundo. Então o assunto hoje se trata de ter contato com o extraterreno, o superior, né? Dos extraterrenos existe um superior. Então, nós, como estudantes de cultura racional, sabemos que não somos daqui, somos extraterrenos também. Todos nós somos extraterrenos, não viemos daqui. Quer dizer que aqui nós viemos aqui, mas não somos daqui. Então quer dizer que não viemos desse mundo, viemos de outro mundo. Então essa grande chance da humanidade de ter contato com o racional superior e abordando sempre o primeiro volume que a gente inicia, sempre pelo começo, sempre pelo início, sempre pelo princípio das coisas. Então, por que a humanidade ela precisa saber sempre do seu primitivo ser, do seu primeiro ser, do seu princípio e do seu fim, né? Não como ficar temeroso com a morte, porque a morte não é o fim. A morte é um apanágio da natureza que ela trouxe toda a humanidade, né, dos povos outroras e dos habitantes também do mundo racional, que essa é a prova da multiplicação da humanidade. A humanidade não teria como multiplicar assim, né, se não houvesse um andamento de transformações de habitantes, né, que estão esperando, né, que saíram do mundo racional esperando ser materializados aqui na Terra. Então, nesse primeiro volume que eu abordei aqui, como a gente não existe templo, que a gente precisa de repetir isso, e isso para os nossos dias de pandemia é excelente, porque desde 1935, quando as pessoas elas se davam por indagar por que não existia nenhum templo, nenhuma sinagoga, nenhuma casa de oração para pregar a cultura racional, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós não somos satisfeitos com as pessoas, né? É chamado aqui os mestres do encanto porque eles não sabem da origem também. E eles não podem divulgar. O único que pode divulgar é um extraterreno, o superior deles, o racional superior. Então, esse contato que a gente vem tendo no livro é isso. A nossa alma da vida eterna, nosso raciocínio, é uma coisa que a gente pode provar, é uma coisa que o cientista pode provar, é uma coisa que todas as pessoas podem provar, que não é um espírito que habita dentro de nós, em sim um órgão de ligação ao verdadeiro Deus. O raciocínio, que é na glândula pineal, né? Ela está localizada no istmo do mesencéfalo. E esse ser que a gente desconhece é que nós devemos de desenvolver ele para que ele volte ao seu estado natural,
que é esse habitante. E nós somos beneficiados com o funcionamento do raciocínio, tendo equilíbrio na vida da matéria. Então, ele vem falando aqui que não há necessidade de templos nem sinagogas para todos serem orientados dentro dos seus lares. Ou onde estiverem, receberão todas as orientações para o seu mundo de origem, a planície racional. E como ele não é um conhecimento para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos, porque você não vai encontrar esses livros como outros livros se encontram nas livrarias, que cheia de livros, né? Abarrotada de livros, você não vai encontrar lá para comprar, porque lá vai ser uma pessoa que fez o livro, vendeu para a livraria e lucrou com o dinheiro, né? E passa por um preço e o vendedor ele vai ter a comissão dele e ganha outro, né? Vai gerando isso muita demanda, né? Então é um livro que as pessoas mais para frente não vão dar conta de fazer esses livros, que os pedidos serão tantos. E as pessoas preparadas, por isso que as pessoas que já conhecem a cultura racional é que vão botar a mão na massa para fazer esses livros, né? E todas as pessoas vão ter a oportunidade de ter esse livro. Mas enquanto a gente não tem o livro, porque é através do livro que cada pessoa individual desenvolve seu raciocínio na sua casa, a gente vai divulgando a cultura racional. Então, esse conhecimento, ele acompanha um emissário do dono do livro racional superior para fazer o que for necessário pelo leitor. Então, não há necessidade da pessoa buscar outro ser, porque se ela está buscando Deus e o verdadeiro Deus está aqui, tudo que for necessário, né? Tudo que a pessoa for necessário para o leitor, quer dizer que o necessário para nós não é como que a gente pensa, coisas da matéria. O necessário para o leitor é desenvolver o seu raciocínio em primeiro lugar, adquirir primeiro o seu equilíbrio. E as outras coisas vos serão acrescentadas. É até uma palavra bíblica, né? Procurai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que, no meio desse caminho, a gente não está fazendo aqui uma filosofia, uma religião, não. A gente está divulgando a cultura do momento. Porque a humanidade, as coisas do passado serviu para o passado. E como já evoluiu tanto, né? A humanidade já evolui tanto, então as coisas novas se renovando, né? Se renovando cada vez mais e nós adquirindo conhecimento. E o mais importante, um conhecimento que nos eleva para cima e não deixa a gente ficar aqui sofrendo na vida da matéria. Bom, então, falando um pouco mais sobre isso, que na origem está os poderes dos poderes, é que de lá a solução de tudo, de todos e do mundo e da vida. Então, nos vídeos anteriores, né, a gente fica repetindo esse assunto, mas é de consciência mesmo, de saber que a gente não fica mais aquela pessoa revoltada, porque a gente sabe que antes de haver escrita e antes de haver números, né, algarismos, existia os povos, ou o povo, ou os povos que tinham contato com a astrologia. Ela não precisava de ter esse artifício. O artifício foi criado por uns tantos que estavam insatisfeitos e usaram o livre-arbítrio e criou o novo alfabeto, porque existem esses idiomas antigos. O latim, o hebraico e o romano, não sei bem dizer, 3 línguas aí. O romano já é o latim. O
o latim, o hebraico e mais um que eu não vem na memória aqui, mas são 3. Então, esses alfabetos, eles, o que aconteceu? O próprio ser humano, o próprio homem, começou a criar a sua própria maneira de viver sem ter esse que era dado por Deus, que era a segunda chance. A segunda chance das pessoas voltarem para o mundo racional, mas não que ia voltar aquele tempo. Elas iam se evoluir, ia chegar na fase racional, tudo que um ia ter, outro ia ter da mesma forma. Só que esse alfabeto, ele tinha limite. Ele tinha limite, porque a pessoa não podia fazer as coisas erradas, né, contra o seu próximo. Por isso que ele é limitado. Ninguém podia ter uma ambição, uma vaidade ou uma ganância além daquilo que era necessário para a vida de todos. Então era um equilíbrio natural que a natureza dava e a pessoa respeitava esse alfabeto. Ninguém precisava perguntar para a pessoa: olha, quem é você? Né? O que você faz? Como você vive? Como você é? Não bastava a pessoa mostrar a palma das mãos que a outra pessoa já sabia, porque ela tinha essa orientação, todos ali tinham orientação. Então, a primeira chance foi no mundo racional, que uns tantos, que eram puros, limpos e perfeitos, entraram pelo pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso. Só que eles foram advertidos. E eles foram chamados várias vezes a atenção. Eles iam para esse pedaço que não estava pronto e retornava para o mundo racional. Era uma parte da planície, que é esse mundo. Então, esse mundo é insignificante, o nosso mundo é imenso, né? O mundo, a Terra. E é imenso. Então, é insignificante esse mundo de matéria para os habitantes do mundo racional, porque é só uma parte que se deslocou da planície racional. Massa cósmica pura, limpa e perfeita, racional, porque é raiz, a razão, a origem da vida. Então, esse contato, né, nós temos através do desenvolvimento do raciocínio, através do estudo. E esse desenvolvimento nos leva a equilibrar primeiro o nosso ser, tudo dentro de nós, o nosso cérebro, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se entender, a nossa maneira de reagir muito bem em relação às outras pessoas que não são conscientes. E isso é uma das pegadas do ser humano, porque quando a gente vem para a cultura racional, a gente já tem essa consciência, aquilo ali fica já vibrando o seu raciocínio e falando com a gente. Não responder às pessoas que querem discutir com a gente, quer brigar. Porque também a gente nem vai provocar uma briga, a gente nem vai provocar um desentendimento. A gente vai ser só harmonia com as outras pessoas e amor. Perdão é uma coisa que a gente vai ter todos os dias, porque a gente está, quando a gente só é agente da cultura racional na nossa família, as outras pessoas não são. Então a gente passa a ser um exemplo. A tal ponto que, se a pessoa quiser também ou não, ela tem a liberdade dela de escolher. Às vezes não é porque você está tendo tanto exemplo assim, que aquela pessoa vai também ser uma estudante de cultura racional, um dos membros da sua família. Não, ela tem o tempo dela. A gente não pode forçar, a gente expõe a cultura racional. Então, tudo que eu estou lendo aqui, tudo que eu li anteriormente, eu já estou falando nesse vídeo. E mais esse, né, esse tema de ter contato com o extraterreno, ter contato com os extraterrenos, é essa nova chance que Deus está dando a toda a humanidade de ter contato com ele.
Porque esse contato que a gente tem com o racional superior, Deus, o verdadeiro Deus, ele faz com que a gente tenha convicção, não é fé, tenha convicção do próprio, de nós mesmos. Então é uma coisa que é eu e Deus, Deus e eu. Não preciso de ir a lugar nenhum, porque já está aqui. O ser racional já está aqui e eu estou desenvolvendo ele. Eu estou desenvolvendo o verdadeiro meu natural. E deixa eu ver aqui na página aqui. Eu separei para dar uma lidinha para a gente ficar com as palavras aqui do autor do livro. Que ele fala que o alfabeto astrológico progredir sobre as regras de astrologia era o progresso normal e natural de franco entendimento e de tudo isso. Já sabe mais ou menos em mensagens anteriores, foi a causa de tudo isso os abusos do livre-arbítrio. Então, sempre usando o livre-arbítrio, que não é para ser usado, é um princípio divino, princípio de cima, princípio da origem. Que a gente não pode usar o livre-arbítrio sem a gente saber. Então, como eles não sabiam se era o sofrimento, não sabiam o que era sofrimento, eles usaram o livre-arbítrio, a livre expansão da vontade. Mas eles foram divertidos, eles gostaram do passeio e até hoje, né, nós estamos passeando aqui. Quer dizer, não estamos mais, porque já sabe que o rumo é para cima, que para baixo a natureza vai se deformando cada vez mais, transformando os seres, os corpos, né, deformados aqui, em classes de vidas inferiores, porque a natureza nada cria, nada acaba da natureza. Ela vai se transformando, tudo se transforma. Então, é uma lei natural da deformação racional. Bom, aí ele fala que agora, então, surge a maneira mais suave de mais uma oportunidade. É a ligação da humanidade com o mundo racional. Está aí é uma das últimas chances para que não nasçam mais na vida de matéria, um modo suave e prático para que todos, ou para que toda a humanidade fique ligada à verdadeira energia do seu verdadeiro natural, a energia racional. Mas estavam ligados a uma energia diferente do ponto real e racional. Ficou dessa forma toda a humanidade em curto, quer dizer, desligada, não tinha o que ligasse, nada, né? As pessoas da religião falam assim, você não foi fazer só comungar, ter comunhão com Deus, né? Então ela sempre vai fazer isso, mas ela nunca tá ligada verdadeiramente, porque ela tá desequilibrada, ela tá tendo doença, ela tá ficando nervosa, ela tá tendo medo, então ela não tem aqui que fala de ligação, ligar, porque tá desligado curto, então nada que pôde fazer isso, porque ninguém tinha esse conhecimento, era Deus que tinha que trazer para nós as mensagens do nosso mundo de origem. Então, para vos mostrar que o Criador já por muitas vezes procurou indicar a volta de todos para o seu verdadeiro mundo racional com o alfabeto da astrologia, para que todos voltassem ao seu verdadeiro mundo de origem. Mas sempre os abusos em função, como até hoje permanecem os abusos de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Bom, pessoal, se vocês gostaram, né, dê seu like, compartilhe, que é muito importante essa informação para todos nós. E no próximo vídeo eu vou falar com as palavras do racional superior para vocês verem como que isso vai acelerando, ou seja,
o nosso raciocínio. Porque através da transmissão a outra pessoa, o raciocínio também recebe e através do que, né, do que ele está falando mesmo aqui. Então, como eu falei, eu acho sempre importante também falar pausadamente tudo aquilo que eu já falei aqui no outro vídeo, né, com a segunda parte, terem contato com o extraterreno. Então é isso, pessoal, até mais. Fique esperando aí o próximo vídeo, que sempre o segredo tá na próxima. Na próxima, sempre revelando aqui todas, né, os segredos que a humanidade não tinha. Então, na próxima tem coisas mais ainda, acrescentando cada vez mais, multiplicando cada vez mais esse conhecimento, para que a gente fique inteirados das coisas do nosso verdadeiro natural, do nosso verdadeiro estado natural de ser. Então, até mais.